Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Mais um prazer enorme Boa estar aqui noite com também. cada vez. Boa noite também. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você estiver ouvindo ou vendo. É um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui para recapitular, quase que não sai, hein? Recapitular mais uma vez o estudo da lição dessa semana. Lembrando que estamos estudando a lição da Escola Sabatina Adventista Adulto, tá? Administradores fiéis à espera do Mestre. Já estamos na lição 5, né, Bruno? 5, ó. Lição 5, uma lição importantíssima aí que trouxe vários ensinamentos aí para nós, cruciais. Sim, e se você não viu ainda as 4 anteriores, tem mais dois vídeos, né? 2 vídeos no Instagram. O primeiro já tem as 3, tem um resuminho ali, você vai entender um pouquinho. Resuminho de 1 hora e pouco. Ficou um pouquinho longo, a gente compreende. Mas o segundo ficou mais curto, Mas viu? o segundo foi só exclusivo da semana, certinho, Foi. da quarta lição. Sim, aí nós estudamos, já estudamos sobre dízimo e oferta, que é uma parte principal quando toca numa parte da igreja, né? Espiritual. Financeira, sim. Sim. Agora nós vamos entrar em outra parte financeira também, com bastante dicas teóricas, bastante dicas práticas, conteúdo teóricos, e vamos aprender um pouquinho mais sobre o quê? Como Economia financeira? lidar Com o quê? com as... Hoje? Hoje é como lidar com as dívidas. Como lidar com as dívidas. Hoje nós vamos estudar como lidar... É um tema importante, cara. O tema dessa semana, vem falando, né? Lidando com as dívidas, já é a base do estudo dessa semana inteira. Vamos recapitular aí, que é uma coisa que falar pra você, tá difícil, viu? Tá difícil, né? Tá fácil não. Quem não tá endividado, dá graças a Deus, né? Não. E não querer endividar. Porque... Quem não tá quase. E quem tá quase saindo, cuidado pra não voltar, né? É isso. Mas hoje a gente vai conseguir entender e compreender o que Deus, uma palavra sobre o que Deus tem para nós, o que nós podemos fazer mediante a palavra de Deus, que a Bíblia ela nos ensina e nos capacita em todos os sentidos, inclusive o sentido financeiro. Sim, lembrando que estudamos o manual aqui, ó. Mostra de novo o manual aí, faz a merchan pra eles assim, ó. Mostrar a capa, né? Aí, ó. Quiser o PDF, quiser ela online, é só estar pedindo pra gente aí. A gente pode deixar no link embaixo, né, Bruno? Onde pode estar fazendo. Mas porque tem que estar me enviando pessoalmente, entendeu? Pessoalmente? Mas então entre em contato conosco, que nós enviaremos para vocês. Temos o Instagram tem um também. PDF. Temos o Instagram. Instagram, a Cristo. A gente deixa marcado no baixo do vídeo. Sim, vamos deixar lá marcado. Aí Instagram, a Cristo, e o Facebook também. Temos aqui, ó, com o nosso lindo foda. A Cristo. Procura a gente, curte, segue, compartilha, que é muito importante. Sim, e lembrando que nós vamos estudar um manual, mas só que é tudo fundado aqui, ó, na Bíblia, tá? Então não é para todas as crenças, todas as religiões, denominações religiosas. E mesmo que não acredita assim na religião, né? Sim. Mesmo se você não acreditar, cara, o conteúdo de hoje vai estar top, que é sobre dívida, né? Então pode ser que ajude bastante, né? Acima de tudo são princípios, gente. Princípios que a Bíblia nos traz, que é presente em nosso dia a dia. Sim. Então, independente se você é religioso ou não, pode ter certeza que isso é uma mensagem muito especial para sua vida e vai te trazer ganhos imensuráveis. Sim, são princípios que quando aplicados se torna um estilo de vida fantástico. Melhor, pro bem, com certeza. Perfeito. Vamos começar então? Vamos começar orando? Vamos. Você ora ou eu oro? Pode orar hoje, eu finalizo. É pra gente 2-1, mas você não quer 2-1, né? Já, quem? Brincadeira. Vamos lá. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui com nossos amigos, recapitulando e estudando mais um pouquinho sobre o que o Senhor tem a nos ensinar. Esse assunto tão importante sobre dívidas. Que o Senhor abra nossa mente, nos ajude a entender e como nos livrar dela também. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pessoal, lidando com as dívidas, né? Um tema muito interessante. Vocês vão ver que minha perna vai ficar esticada a todo momento, tá? Mas é porque eu ainda tô com a perna debilitada. Mas lidando com as dívidas, né? Hoje em dia, quem não tem uma dívidazinha, né? Quem não passa por dificuldades? E aqui, logo no verso-chave, que se encontra lá em Provérbios 22, versículo 7, a gente consegue observar assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. É um ensinamento muito pleno, muito forte e claro, porque aqui vem falando que aquele que pega emprestado, a
acaba sendo servo do seu emprestador, de quem está emprestando o seu dinheiro. Porque temos o princípio, como cristãos, de que devemos honrar com os nossos pactos, com as nossas dívidas, certo? Sim. Então, a partir do momento que eu me adquiro de algo que é de outra pessoa, com o fim de devolver futuramente, seja, né, empréstimos, né, geralmente é acima de juros e não sei o que, aquela bola de neve toda, mas a gente tem que entender que a partir daquele momento que eu pego emprestado, eu estou devendo àquela pessoa, então automaticamente ele é dominante sobre mim, Sim. certo? Seria na linguagem popular, seria que você tem o rabo preso, né? É isso, Você tem o rabo tá preso. devendo, tá devendo. Devendo a prazo. Mas pra a gente entrar nesse assunto sobre dívida, nós temos que entender o que é dívida, né? A lição, ela trouxe uma definição que eu achei incrível, cara. Muito boa. Olha que fala a definição de dívida. A dívida é o quê? É viver hoje com o que você espera ganhar no futuro. Em outras palavras, é você adquirir algo com o dinheiro que você ainda não tem. Falando em ditados populares, né? É contar com o ovo que a Não, galinha ainda não deu. Botou. Que a galinha ainda não nos proporcionar. Sim, Não nos sim. proporcionou. Porque, gente, é muito complicado. Falando numa base geral, pra mim, assim, o que eu tenho pra mim. Não tenho esse dinheiro hoje, né? Recebo salário X e não tenho dinheiro tal pra pagar minha dívida. Ah, vou pegar emprestado. Mas se eu não tenho esse dinheiro hoje, o que que eu vou fazer de diferente para ter esse dinheiro mês que vem para estar pagando, além das dívidas que eu já tenho, mais essa, entendeu? Sim. Então é isso, é muito contar com o que não tem e geralmente não vai ter de onde vir. E sabe de onde que vem ainda isso? Hoje, o que piora isso ainda? A lição tá falando, e acho que um vídeo, ou não sei se foi o primeiro ou o segundo que nós fizemos, nós já tocamos nesse assunto. A mídia, ela vai te influenciar muito para te endividar. A dívida. Por quê? Ela vai te oferecer que você tem que ter aquela roupa, aquele corpo, aquele carro, aquela casa, tudo ali, ele vai criar um padrão para que você siga esse padrão e automaticamente você vira o quê? Endividado. Na maioria das vezes. Ela faz a gente sentir necessidade de algo que muitas vezes nem temos. Mas sabe por quê? Cara, eu cheguei estudando alguns vídeos, eu cheguei a uma ideia bem legal. Eu também, o cara falou sobre uma coisa, que eu não lembro o nome agora, mas eu vou aplicar na parte financeira. Sim. O Estado, ele não vai querer que você vive sem ele. Jamais. Tanto é que tem muitas pessoas hoje que moram no sítio para tentar viver como autossustentável, para não comprar o mínimo do Estado. Sim. Só que quando você faz isso, você meio que dá uma quebrada. Vou te dar, que nem você falou da galinha aí. Imagina que eu crio galinha. Não, é só exemplo, que nem no outro vídeo. Gente, é só exemplo aqui, tá? Eu crio codorna, não crio galinha, mas tenho codorna. Então vamos lá, o Alan cria a codorna aqui, ó. Ele é avicultor, né? Avicultor aqui, ó. Se o Alan cria codorna, vamos supor que ele gosta muito de codorna. Sim. Você não precisa comprar no mercado. Exato. Porque ela te vende. Você acha que em quantas vezes o Estado perde nisso aí? No mínimo 2. Por quê? Porque se você vai no mercado comprar, o comprador precisa pagar um imposto do que ele comprou. E quem vendeu paga imposto também. Sobre a compra. Sobre a venda e a compra. Sobre a venda. Então, aí já tem 2 impostos ali. E quando ele vende, quando o comprador compra, ele paga imposto. Ele tem que declarar, né, imposto. Sim. Mas quando você vende, você também tem imposto em cima daquilo ali. Sim. Entendeu? Então, no mínimo de 2 a 3 ali, você já quebra meio que o Estado. Então, ele não vai querer isso. Exato. Aí é onde que entra as indústrias, a famosa a mídia, principalmente aberta. Eles vão te influenciar de uma forma. E olha que interessante, Alan. Eu tive uma professora num curso que eu pude fazer de comunicação. Ela disse assim, sabe quando você vê lá assim, fulano de tal tá oferecendo, passa falando de uma marca de shampoo, por exemplo. Sim. Modelo, assim, geralmente. Sim. E tem toda uma técnica ali por trás, são 5 princípios que ele tem, mais uma. Aquele cara não usa aquilo lá. Muito provavelmente ele usa o aquele melhor, produto, ele entendeu? não usa. Exato. Ele não usa, mas ele faz você acreditar que você comprando aquilo vai ficar bom. Ou vai ter o cabelo que ele usa, ou vai ter a presença, a beleza. Sim, o famoso padrões. ilusão da mídia, né? Ilusão da mídia.
E É aí verdade. isso já começa, viu? São só pequenos minutinhos que já deu pra ver como que a dívida funda. Vixe, tem como. Então, a dívida é você viver com o que você não tem. E tem como você viver com o que você não tem? Não. Não, é mais fácil, mas não, deixa pra depois. Eu vou contar esse princípio aí depois. Vamos lá, Mas é vamos basicamente entrar uma aí. ilusão, né? Ilusão, Você acaba ilusão. querendo viver com aquilo que não tem, com aquilo que eu não sou proprietário, não sou dono. Peguei um dinheiro emprestado, voltando aqui à questão do dinheiro, peguei um dinheiro emprestado, aquele dinheiro não é meu. Eu estou suprindo as minhas necessidades agora, mas num presente muito próximo, vou ter que acabar retornando esse dinheiro para o proprietário e assim a bola de neve continua sempre a crescer. Mano, olha que interessante. É, pegando esse gancho também seu aí, aprofundando, olha o que a lição fala. A dívida, você viver com o que você não tem, vai virar uma bola de neve, como Bem, você disse. muito grande. Aí que eu continuo falando assim, ó, nas escrituras tem pelo menos 26 referências sobre dívida. Sim. E são todas negativas. Nas escrituras que falamos na Bíblia Sagrada, irmãos. Sim. É sobre aqui, na E palavra de Deus. E nós vamos dar textos. Sim. Ó, ainda continua aqui a lição falando, a Bíblia não diz que é você pecado ter de pegar dinheiro emprestado, mas sobre as consequências, mas fala sobre as consequências que elas trazem, que são ruins. Vamos ver o texto então, vamos usar a Bíblia agora, vamos lá para Romanos, Romanos capítulo 13. A gente tem que arrumar a nossa mesinha aqui, que ainda tá difícil ficar com... Não, mesmo não, vai ser aquela surpresa, né? Vai ser surpresa. Então, verdade, aguarde. verdade. Estamos desenvolvendo. Lembra que falamos no princípio que a Cristo é um projeto muito grande, que vai desenvolver vários temas, vários programas. Então, em breve, estaremos aí com mais uma novidade. Tá meio corrido, eu creio que alguns estão percebendo que o Instagram tá meio parado, mas é que a gente não tá conseguindo lançar vídeos. Já entrei em contato com o pessoal do Instagram aí para ver se a gente soluciona esse problema, mas não estão conseguindo soltar vídeos pequenos, então tá bem complicadinho no momento. Uhum. Mas vai se resolver. Vai sim, vai. Tudo dá certo, né? Temos fé que sim. Sim. Ó, ao longo da lição você vai ver que tem vários textos, tá? Sobre até uma questão bem interessante. Daqui a pouco nós vamos entrar, mas vamos pegar esse texto aqui, ó. Romanos, Novo Testamento, né, o 6º livro, 13, verso 7 e 8. Deixa eu ver. 7 e 8, né? Fala assim, ó. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Certo? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Beleza. Aqui fala do amor, né? Nós temos que amar, respeitar, mas vamos entrar na parte do dinheiro aqui. O que fala? Pagar o que é devido à pessoa. E os impostos têm que ser pagos também. Olha, a Bíblia já falou lá, mais 2 mil anos atrás. Os impostos, pagar os seus devidos impostos, peguei de alguém ser devida. E aqui é muito legal que fala até de honra e pagar com honra. Sim. Sermos pessoas honrosas, sermos pessoas decentes, para ser um cristão decente, uma pessoa decente, com princípios acima de tudo. Sim. Na questão de honra, né? Aquela famosa coisa assim, você tem que ter palavra. Você tem que ter palavra. Homens e mulheres de palavras. Somos servos do Senhor Jesus. Cristãos têm que ser. Falou. O que a Bíblia falou do cristão? Sim, sim. Não tem meio termo, não. O que passar disso é providência do maligno. É isso. Você está falando a questão do juramento, para você não jurar nada, mas também quando você toma uma decisão, ou você vai ou não vai. Exato. Eu até lembro, meu pai me estava, quando tinha dúvida em alguma coisa, meu pai falava assim, na dúvida não faça. Exato. E que na dívida não é diferente. Na dúvida, não faça. Nós vamos entrar agora na parte mais de gestão. E aí entendemos a introdução da dívida. Exato. Agora nós vamos entender como resolver ela. Existem várias formas de resolver. Vamos dar dicas práticas aqui. Muitas vezes, estamos em alguns momentos mais tranquilos ou mais debilitados. E aqui tem várias estratégias para todos os coisas. Claro. Para começar de tudo, para fechar essa introdução, vamos evitar as dívidas. Você evitando de fazer mais dívidas, pode ter certeza que isso já é um primeiro passo muito importante. Sim, vamos para um outro texto bíblico?
1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Acho que é esse daqui. Achei bem interessante na hora que eu li. Falei, nossa, legal, cara. Olha como que isso aí fala. 1 Timóteo 6. Aí você pode pegar Romanos, pode ir pra frente, viu? 1 Timóteo 6, o verso 6 a 9. Achou aí? Então você achou, acompanha, nos acompanha. Se não achou, procura aí. Se não achou, pausa, Risca. procura e depois a gente volta aqui para nos acompanhar. Uhum. 6 a 9, fala assim, ó. De fato, grande. É isso mesmo, né? Isso. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha, ditado popular que a gente usa hoje em dia. A Bíblia já. Será que alguém inventou, puxou da Bíblia? Só Já trocou as vem palavras? da Bíblia há muito tempo, né? Verso 8. Tendo sustento e com o que vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então você olha assim e fala assim, pô, então eu não posso querer crescer de vida. Ambição é diferença de ganância. Exatamente. Ambição é diferença de ganância. Querermos ser e ter uma condição melhor e lutar para isso é o mínimo. Porque todo mundo quer prosperar financeiramente, dar uma qualidade de vida para sua família, seja no seu lar, sua esposa ou para seus pais, para não passar por necessidades. Isso não vejo problema algum em hipótese alguma. Sim, o texto aqui, aí nós temos que analisar o contexto também inteiro, mas se você pegar a geral da Bíblia, fala assim, ó, se contente com o que você tem. Primeiro, seja feliz com o que você tem. Depois disso, você vai, que você quer buscar mais, mas busca com a ajuda de Deus. Exatamente. Porque sem isso você vai falhar. Bruno, isso me lembra 3 passinhos aqui que nos levam a ter dívidas. 3 passinhos que a lição vem trazendo, muito importante. Citando aí rapidamente: ignorância, ganância e egoísmo, e por cima os infortúnios pessoais, que muitas vezes podem acontecer. A ignorância, o que a gente pode falar para ignorância? A ignorância, ela tem um conceito errado popular, viu? A ignorância, você fala assim, vamos supor, o Alan estourou aqui comigo, falou um monte de coisa. Eita, que cara ignorante. Isso não é ignorância, isso é arrogância. Exato. Ignorância é falta de conhecimento. Exatamente, porque muitas vezes eu sou ignorante em determinado assunto, não que eu sou estressado ou rigoroso com aquela coisa, não. Muitas vezes eu padeço de conhecimento em determinado assunto. E ignorância financeira, isso é algo presente na nossa vida, porque eu gostava de um grande amigo, ele falava assim, cara, quantas vezes você vai usar uma fórmula de Bhaskara ou de uma fórmula de física na sua vida, se você não for um físico, se você não for um matemático? Sim. Agora, quantas vezes você vai lidar com dinheiro durante a sua vida? Entende? E isso a gente, querendo ou não, tem uma base na escola. E por que nas escolas, nas fundações primárias, a gente já não aprende a falar sobre educação financeira, que é algo tão importante e necessário? E eu sei por quê. Por quê? Porque esse padrão de escola que nós temos, ele é um padrão que foi criado principalmente para operários de fábrica. Aí entra a Revolução Industrial, tudo sim. Por isso que você aprende, que nem fórmula de Bhaskara, fórmula de Pitágoras, daí tem física. A química, a água é H2O, são 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? Eu preciso saber disso? É legal, mas eu não sou químico. Né? A título de curiosidade, sim. Top. Em parte é bom manter algumas coisas na escola, sim, porque aí você pode formar químicos lá na frente. Exato. Você vai estimular. Para dar também a curiosidade, sim, despertar o desejo. Então, o que poderia ser feito? O ideal que seria fazer é o seguinte: não retirar tudo, mas pega só o essencial ali, o que pode ser aplicado na vida, ou despertar a curiosidade para fazer um curso, mas depois disso você pega e coloca o quê? Oratória. Você tem que apresentar trabalho, você não sabe oratória. Você tem que fazer, tem que ter educação financeira. Hoje o mundo mudou. Só um paralelo, esses dias eu vi um podcast falando sobre, um cara comentando sobre oratória, e falou assim, é muito engraçado, a vida toda as pessoas tentam fazer com que a gente
veja isso com olhos ruins, porque nunca te ensinaram a ter uma oratória legal, nunca te ensinaram a falar, a dissertar sobre certos assuntos, e aí, uma vez por trimestre, a professora não sei se era para ajudar ou para atrapalhar, porque daí acaba traumatizando, coloca você, vai lá na frente da sala para falar para 30 negros, uma coisa que pessoas que você já tem vergonha, ou nem aprendeu direito, muitas vezes nem estudou, e não sabe como fazer. Acaba mais traumatizando do que ajudando. Você acredita que eu já perdi nota por não apresentar trabalho em coisa? Porque, tipo assim, teve professor que tinha que falar assim, responde e tal. Rapaz, eu não respondia, não, eu perdi a nota. Sim. Eu passei, mas eu não perdi a nota. Mas não passava que a nota poderia ter passado. Não, seria melhor. No currículo, então. Agora, na questão da financeira, mas por que eles não querem isso? Porque se você aprende oratória, você aprende a argumentar, e se você consegue argumentar, você não é facilmente manipulado. E às vezes, assim, só mais um parênteses, não precisava nem tirar algumas coisas que já tem, mas sim implementar. Sim. Na própria matemática, poxa, eu coloco ali dentro da matemática mesmo uma disciplina de aprender a esse manuseio do dinheiro, como que faz, a questão de juros e questão de multiplicação da vida financeira. Isso seria muito importante. E é algo que a gente não tem, e a gente padece desse conhecimento desde sempre. E aí a gente sofre agora, depois de grande. É interessante isso aí, porque quando você traz isso para matemática, você pega a matemática e você junta com a parte financeira, e na parte de finanças tem uma matéria chamada matemática financeira. É isso, entendeu? Uma coisa somente complementaria a outra. Sim. Mas isso não é interessante, né? Nunca foi e nunca vai ser. Eles não vão querer. Porque a gente sabe que ninguém quer pessoas que pensam, ninguém quer pessoas que entendem sobre os assuntos, sobre o que está fazendo, sobre o que está falando. Sim. Porque daí fica difícil de manipular, fica difícil de ser ordestrada, né? Vamos dizer assim. Mas então, enfim, essa ignorância sobre o conhecimento que nunca tivemos, esse conhecimento nunca foi passado para nós, vem desde lá de trás. A gente não tem esse hábito de falar sobre o dinheiro desde muito cedo para aprender a lidar, para aprender que não é um bicho de sete cabeças, que você tem que ser responsável com o pouco que tem e ainda assim saber administrar para poder ter uma qualidade de vida melhor. Por mais que nós sejamos em partes ignorantes, não significa que você tem que continuar ignorante. Ainda mais isso. Hoje, no mundo que nós temos, rapaz, a palma da tua mão você consegue puxar um monte de coisas, Exato, né? A internet hoje em dia salva muito, então, né? Porque não já usar tanto pro bem quanto pro mal. Então, use pro bem. Mas é uma forma de a gente começar a entender e buscar por conhecimento. Isso, viu, jovem? Viu, adulto? Viu? É isso. Viu, adolescente? A gente vai dar muitas dicas aqui hoje. Mas ainda assim, que isso desperte esse interesse em você para que você possa buscar. Porque daí o segundo tópico que geralmente leva aos problemas os problemas que nos leva a ser endividado seria ganância e o egoísmo, né? Muitas vezes aquele pensamento tipo assim, eu não preciso, mas eu quero. Mas por que você quer? Aí entra o que o Bruno falou. Será que é a mídia que está impondo isso? Será que é o meu círculo social que todo mundo tem, já vamos falar da molecada, né? Todo mundo tem um Nike Shox lá, todo mundo tem aquilo, tem aquilo, eu quero, não sei o que, não sei o que. E aí acaba sendo, eu não tendo, em vez de eu priorizar, eu acabo me endividando só para eu passar uma mensagem, tipo assim, não, tô dentro, faço parte disso aqui, me envolvo nisso aqui e é nóis. Tamo junto. Mas depois que daqui a pouco vai entrar uma outra coisa no local, vai perder aquela significância, aí você vai ficar o quê? Com o produto parado, se você não usar, e você vai ficar com dívida. E ainda uma dívida que muitas vezes não é pequena, né? Porque você não vai comprar uma coisa só para você se manter, você vai querer continuar se endividando, continuar comprando por razões e motivos totalmente desnecessários. São coisas que, tipo assim, supérfluas, né? Sim. Que muitas vezes a gente dá prioridade para aquilo que não é necessário. Dá prioridade para o que não é prioridade. Sim. E aí o terceiro tópico agora, para dar dívida, aí isso é mais que compreensível. Tem gente, cara, que separa tudinho, organizado, tem dinheiro de emergência, beleza. Mas às vezes acontece alguma coisa ali de imprevisto que supera o que ele tem, aí pode provocar dívida. Seriam os infortúnios pessoais. Sim. As coisas que muitas vezes não estão sob o nosso controle, né? Mas acabam acontecendo de uma forma, não sabemos explicar o porquê, mas temos a certeza que como Deus está no controle, é por um bem maior, né? Seja uma provação, seja um momento de dificuldade,
a própria lição traz alguns exemplos, ó, o término de um casamento, e aí a outra pessoa era muito gastona e acabou adquirindo dívidas, e você também acaba adquirindo essas dívidas, né? Já que num casamento, numa vida conjunta, não é mais um, mas sim os dois. Falta de uma doença, um momento complicado que você ou alguém da família está passando. Um desastre. Um desastre. Você viu que tá alagando um monte de local do país aí? Gente, é muito engraçado. Mas essa noite choveu muito aqui na nossa cidade. Eu estava na casa da minha namorada e alagou a casa dela. Era 8 horas da noite. Perto da gente, hein? 8h30 da noite. Isso aqui no interior de São Paulo. 8h30 da noite. Acho que o escoamento estava muito ruim, né? Porque a gente sabe que o pessoal joga Tem lixo na queda rua. da água, né? O pessoal joga lixo na rua, acaba entupindo bueiros, não sei o quê. Era umas 8h30 da noite e uma amiga nossa vira assim e fala assim: o que que essa água tá entrando pela porta? A hora que abre a porta, a garagem estava alagada e começou a entrar água. Então as coisas às vezes fogem do nosso poder, né? Foge de nossas mãos. E aí acaba acontecendo coisas alguns imprevistos, que graças a Deus não teve perca nenhuma, graças a Deus está bem. Ninguém se machucou, nem houve nenhuma perca. Mas se aí que nem essas cidades aí que tem desmoronamento, deslizamento e casas inteiras acabam, e casas inteiras são inundadas na altura de janela, né? A água lá ficou bem rasinha, não passou de uns 10 centímetros, vamos dizer assim, do chão. Mas já é água, né? Mas já deu um susto, já deu um susto. Mas você viu, ó, são 3 tópicos aí. Primeiro a ignorância, e depois a ganância e egoísmo, e agora infortúnio pessoal, imprevistos. Olha que interessante você falou. Os 2 primeiros tá sob o nosso domínio. Exatamente. O terceiro não tem sob o nosso domínio. Vai acontecer com todo mundo? Não. Por exemplo, lá nos Estados Unidos dá muito furacão e acaba com todo mundo lá. Aqui não tem. Pelo menos até agora não tem. Tá mudando o clima aí, a gente não sabe Vai qual vai ser daqui a saber. alguns anos, né? Mas você viu como que existem vários passos para entrar em dívidas? Agora nós vamos começar a tentar, no nosso diálogo aqui, tentar entender o que está sob nosso controle, o que não está e como nós vamos resolver. O que fazer para ajudar, né? Se estamos endividados, agora, bom, nós encontramos o problema. Qual que é o problema? Dívida. Você achou o problema, a raiz do problema, que pode ser o infortúnio pessoal, ou a ganância, ou pode ser a ignorância. Achou a raiz do problema? Beleza. Agora você tem que fazer o quê? Achou o problema? Vai solucionar o problema. Mas eu não sei. Pô, tem muitas técnicas. Nós vamos dar uma ou duas aqui para vocês. Comentar alguma coisinha. Só que existem vários vídeos aí que vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, só um apanhado final do infortúnio pessoal que pode vir a acontecer. Uma frase que ficou muito evidente na minha mente, tipo assim, teve um momento em que ela estava aos prantos chorando e por tudo que estava acontecendo, as crianças no quarto, em cima das camas, e aí só vinha uma frase na minha cabeça: em tudo dai graça. Eu não sei o porquê isso veio acontecer, porque Deus permitiu que isso aconteça, ou porque Deus permita que alguma coisa aconteceu na sua vida. Seja uma doença, seja um desastre natural. Mas temos que entender que tudo está sob o controle do nosso Deus. E se não foi algo que eu fiz para que isso que esteja acontecendo seja uma consequência, fique tranquilo. Tenha fé, confia no Senhor, confia na palavra dele, porque eu tenho certeza que esse crisol, isso é uma deixinha da lição passada. Não, retrasada. Retrasada, né? Esse crisol, esse momento de sofrimento que estamos passando, é só um momento, é só uma fase. É necessário para te lapidar, é necessário para te provar. E muitas vezes Deus quer o melhor de você. Ele quer o mais sincero, o mais puro, o mais verdadeiro de você. Então busca Deus, não deixe que esse momento difícil te afaste dele. Muito pelo contrário, aproveite esse momento de dificuldade, esse momento de complicações e se apegue mais a Deus. Se fortifique-se a Deus, porque eu tenho certeza que Ele quer te dar a vitória. Só que a gente tem que se achegar a Ele. Sim, lembra da frase que eu falei lá, que eu ouvi o pastor? No que cabe a nossa parte, Deus não move uma palha. Deus não move uma palha. Mas a parte dele faz. O acordo, lembra? Alianças bilaterais, a parte ele cumpre. O que é a sua parte, você tem que cumprir. Vamos entrar agora num assunto aqui que às vezes você nunca ouviu falar isso, mas a Bíblia já falava já. A primeira vez que eu li, eu me assustei, cara. Caramba,
Eu já passei por isso. Exato. Vamos lá. Provérbios 6. Viu? Vamos mostrar na Bíblia. Tá? Não é coisa da nossa cabeça aqui, não. Provérbios 6, do verso 1 a 5, vai falar assim, ó. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, você está na quinta-feira, estás enredado como o que diz os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostre-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos seus olhos, nem repousa as suas pálpebras. Livra-te como a gazela. Aí que vai falar sobre a questão da época. Mas vamos ver outro verso aqui. Provérbios 17. Provérbios é um livro de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o que você tem como teoria, tá? E sabedoria é quando você pega o seu conhecimento teórico e aplica na prática, tá? Então, Provérbios 17, verso 18, fala assim, ó. O homem, falto de ter entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Fiador de novo. Vamos mais um, 22, Provérbios 22, 26. Cadê? Não esteja entre os que se comprometem e fique como fiador de dívidas. Viu? 3. Viu como tá cheio? Você ficar fiador. O que é você ficar fiador? É quando alguém vai pegar dinheiro emprestado, geralmente fazer empréstimo, e o banco não libera. Aí ele fala assim, ó, se você conseguir alguém que tem um nome limpo na praça... Limpo, né? Muitas vezes, aqui, não sei na sua região, mas aqui para alugar casas precisa de muito fiador, né? E daí pede assim, o fiador tem que ter 3 casas no nome, nome limpo e não sei o que, mas não sei o que, milhares de coisas, né? Você tem que ter crédito, né? Tem que ter crédito no mercado. Tem que ter crédito ali. Tem que ter bom visto do banco. Do banco ou na questão da casa. O fiador vamos supor, alguém te procura como, você pode ser meu fiador? Você vai lá e faz. Meu amigo, você pode dar uma dor de cabeça, eu já passei por isso em outra situação, não foi nem casa, nem empréstimo, né? Mas você fica com isso porque é o seguinte, se a pessoa não pagar, vai sobrar pra quem pagar? Me diz aí, Ana. É das duas uma, viu? Ou vai dar tudo certo ou vai dar muito errado, porque tipo assim, corre muito risco de você perder o amigo, porque você não vai ser fiador de qualquer um, e ainda perder o dinheiro, porque daí você vai ter que se responsabilizar por aquela... todas as vezes. Você tem que pagar a bronca, né? Exato, tem que assumir a bronca. Só que aí, o que a Bíblia orienta? Você não deve ser fiador. Mas se o irmão da igreja chegou e falou assim, irmão, você pode ser um fiador para mim? Qual a resposta você poderia falar? Olha, a Bíblia orienta a ninguém ser fiador. Sim. Eu, como cristão, tenho a obrigação de ajudar os necessitados em casos reais, mas não assumir a dívida deles. Exato. Sabe por quê? Porque se eu assumo a dívida deles, eu estou encobrindo esse hábito dele de entrar em dívida, ele nunca vai aprender, vai ficar nesse ciclo sempre, e se eu resolvo uma vez, para que a segunda vez vem para quem? Para você de novo. Coisa. Então, se eu toda vez ficar tentando resolver o problema de outro, primeiro, ele não vai aprender a resolver. Eu posso mostrar o caminho, faça isso, isso e isso. Aprendeu? Beleza, resolveu? Tudo certo. Não aprendeu? Tenta de novo. Ou vai acontecer isso, ou você vai ter que pagar por ele? Não. Aí não vai aprender nunca. Né? Tem tantos ensinamentos aí e alcance de todo mundo. Uma coisa que, tipo assim, a gente tem que ter em mente muito, muito isso. Poxa, nós somos cristãos, temos que ser pessoas boas para com o nosso próximo. Mas também não temos que pegar toda aquela carga do próximo e colocar sobre nós. Pegar toda a dívida do próximo sobre nós. Porque senão é justamente essa questão. Tipo assim, a pessoa nunca vai adquirir uma maturidade para falar, não, tipo, não vou fazer isso porque eu sei que da outra vez eu passei por um sufoco, então você acaba adquirindo uma maturidade financeira, vamos dizer, né? Tipo assim, de você não se colocar mais em algumas situações que você sabe, que a gente sabe,
aquela continha do cartão, a gente sabe. Aquela faturinha de ficar só empurrando com a barriga, então Sim. aquela continha que o jurinho vai crescendo. É. A gente sabe que aquilo vai dar lá na frente vai ser muito ruim. Sim, entendeu? Então, como cristão, você tem que ajudar em necessidade real. Mas quando a pessoa tem a possibilidade de sair daquilo ali, você pode, você como cristão, mostra o caminho para a pessoa. Ensine ela a andar, mas não dê o passo por ela. Essa questão de carregar o fardo, a Bíblia fala lá em Gálatas, carregar os fardos uns dos outros. Uns dos outros, os dois ajudam. É uma ajuda. Se ajudando. Não é você pegar a frente e deixar o outro na dele. Eu vou pegar o seu fardo, fico com o meu e o seu. Cada um já tem sua peleja assim, nessa vida. Assim, você... E ainda vai pegar, vou colocar o meu sobre o Bruno e eu tô sossegadão aqui agora, o Bruno se lasca. Sim, esse é um dos pontos que pode endividar, ser fiador. Então, cristão não deve ser fiador. Uma estatística que fala que é que 75% das vezes, 3/4 das vezes, quem é o fiador acaba tendo que arcar com a dívida. Isso são estudos, isso é fato. Então, tipo assim, não queira estar aí nesses 25%, arriscar em estar entre esses 25%. E perder a amizade. Muitas orientações que temos, até para os próprios filhos, né? Vamos pensar aqui dentro de casa. Muitas vezes a molecada nova, tipo, o pai, não fiz isso, mas por eu ter feito, brincadeira. Mas o pai, tirei carta, pai, quero o meu carro, o senhor não seja meu fiador ali, tal. Muitas vezes a pessoa tem responsabilidade, mas muito melhor você colocar na cabeça assim, filho, vamos poupar um pouco por dia. Você já vai construindo o pensamento, tipo assim, de ter uma estabilidade financeira, de não dar o passo maior que a perna, um dia de cada vez, para que você consiga, quando tiver toda a sua renda, comprar o carro, do que, querendo ou não, vamos pegar uma clássica, não é fiação, mas hoje em dia que endivida muita gente. Um financiamento. Você financia um valor X e no final paga o dobro. Poxa, que vantagens teria nisso, né? De você, sendo que se você poupar aquele dinheiro um pouquinho à vista, mas vai demorar? Sim. Vai demorar um pouco mais. Só que pelo menos você chega lá, muitas vezes você consegue até um desconto porque está comprando à vista, isso e aquilo. Agora do que você compra financiado aí e acaba, em vez de pagar 1.000, vai pagar 2.000, em vez de pagar 10, paga 20. Essa é questão complicada, ó. Já vamos entrar mais alguns exemplos aqui, ó. Faculdade. Sim. Financiar a faculdade, precisa de fiador também. Aí, acho que precisa de fiador. Sim. Mas você vai financiar lá. Em alguns financiamentos, sim. Uma coisa que eu tiro o chapéu para os americanos, os norte-americanos, sabe o que eles fazem? Quando o bebê, desde bebê, os pais já começam a guardar dinheiro. Sim. E quando ele tiver 18 anos, já vai ter dinheiro para pagar ou a faculdade inteira ou quase a faculdade. É isso. Né? Olha, então aprenda isso. Quer comprar uma coisa? Final do ano eu quero comprar isso. Já começa a juntar dinheiro desde agora. Desde agora. Vai juntando um pouquinho. Você vai se surpreender como que isso é fantástico. Tá? Uma outra questão que traz dívidas também. Cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ilusão porque você tem a sensação que você tem um poder na tua mão. Você tem um poder. Eu tenho poder para comprar isso. Só que se você esquece que mês que vem você vai ter que pagar isso. Né? Aí é onde que vai virando a bola de neve. E nem com a de juros. Banco não perdoa não, meu amigo. E no mínimo existem dois tipos de juros. Juros simples e juros compostos. Juros simples é o juros do que é juros mesmo. Né? Aí ele tem um mês, tem os juros. Juro composto é quando você pega os juros, você já tem uns juros, e vem um outro juros calculado em cima dos juros. Todo mês recalculado em cima do que já cresceu, né? Juro composto. Então tome cuidado. Esse é o efeito bola de neve, né? Porque daí vai crescendo e o buraco é fundo e para sair daí é difícil. Então o que você poderia fazer é juntar um dinheiro. Eu quero comprar um celular. Você tem um celular bom? Tem. Aguenta mais um pouco? Aguenta. Então junta o dinheiro, trabalha para aquilo ali, depois você vai lá e compra à vista. É sempre a melhor coisa. Eu fazia isso. Aí quando eu comecei a mexer cartão por causa do carro que eu tinha, meu rapaz, cara, eu precisei negociar com o banco. E quando foi para negociar com o banco, eu não tinha a condição. Aí deixei um tempo ali. Quando foi alguns anos depois, o banco me ligou, Bruno, sua dívida tá em não sei quantos mil aí, foi por causa de carro, né?
sei quantos, eu também não tinha planejamento, não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Aí ela falou assim, qual que é a sua oferta? A minha proposta. Acho que tava em, eu não lembro, mas vamos supor, 4 mil de juros. Só juros, Só de subindo. juros. Uma conta de que foi de 700, eu pago 4 mil aí. Acho que foi mais ou menos isso. Se eu pegasse e falasse assim, olha, eu tenho hoje 750, o preço original que eu disse, se eu tivesse mesmo, eles aceitariam, porque eles querem se livrar disso, entendeu? Exato. Então, viu como que existem várias formas de ser isso? Uma outra forma de você entrar em dívida, enriquecimento rápido. Isso, quanta gente cai nesse golpe aí, quanto nós já ouvimos falar da pirâmide financeira? Além de ser crime, isso aí também te afunda, né? No começo ele vai te favorecer, vai te mostrar que é bom, aí depois você vai pagar o pato. Gente, não existe milagre. Não existe fórmula mágica. Aqui ainda comenta, tipo assim, muitas vezes, a não ser que você ganhe na Mega Sena, que muitas vezes muita pessoa. Eu já falei, vira e mexe eu falava isso. Falava, poxa, queria ganhar na Mega, mas é difícil nem jogar o jogo. Aí seria sim um milagre, né? Muito difícil. Mas muitas pessoas, né? Tipo assim, acham que uma fórmula mágica. A gente vê aí hoje em dia, né? Tem muitos golpes do Bitcoin que promete lucros exorbitantes e isso e aquilo. Gente, não existe fórmula mágica, não existe milagre. Ninguém tá dando dinheiro para ninguém, pode ter certeza. Se não trabalhar. Então, vamos se consolidar em coisas constantes, vamos se consolidar em trabalho, no fruto do nosso suor. Eu costumo falar, né? Eu trabalho na área da enfermagem. Quantas e quantas vezes as coisas apertavam, arruma um segundo emprego, faz um biquinho aqui, faz um biquinho ali, e roda 24 horas de plantão. Por quê? Porque é necessário. Nós temos que arcar com as nossas despesas, arcar com nossos compromissos. Então a gente tem que correr atrás. Sim, mas... Não vai ser fazendo aposta no jogo de bicho que vai dar certo de vir dinheiro aí, não. Mas só que trabalhar muito assim também é complicado, porque aí você perde. Aí tem gente que trabalha muito, não tô falando que é o seu caso, tá? Mas por muito tempo foi. Mas tem muita gente que trabalha pra ter tanto, tipo assim, aí não viveu nada da vida. Porque se você não sabe, a maior parte da sua vida você passa no trabalho. A maior parte da sua vida você passa no trabalho. Então por escolha muito bem o que você vai fazer. Algo que goste e algo que realmente seja se bom, né? Se tá necessitando, pega ali, não tem problema. Mas, tipo assim, você tem que ter um plano de carreira, você tem que ter a ambição de crescer, evoluir, né? Senão, vou ficar só naquilo ali pro resto da minha vida. Cara, você tem que gostar do seu trabalho, porque diz que quem gosta do trabalho não trabalha, né? Isso. Faz o que gosta. Eu esqueci como que é. O trabalho se torna diversão e você se diverte com aquilo sempre. Assim, hoje a taxa no Brasil o desemprego tá alto, tá, gente? Mas vamos ter paciência que vai dar certo. E outra coisa, na questão aí de você trabalhar muito, tem muita gente que sucumbe, adoece. Tem um psiquiatra, acho que foi Augusto Cury, que escreveu assim: as pessoas trabalham tanto para ter dinheiro. Aí depois aquele dinheiro que ela ganhou vai ser para pagar a saúde que ela perdeu trabalhando. Olha como que é. Bom, mas para encerrar o vídeo, vamos fazer o seguinte: vamos dar a solução? Eu acho que porque a gente já viu, desde quando a gente se complica, temos a questão de financiamentos aí, de dar o nosso nome, e não compensa fazer justamente empréstimos, né? Porque a gente pensa assim, eu tô com a dívida, eu vou pegar um empréstimozinho no banco, vou pegar um empréstimozinho para me livrar disso aí. Só que aí a gente não entende que é muito aquilo, tipo assim, estou fazendo uma dívida para quitar uma dívida, não tem muita lógica. Mas se em todo caso não tem para onde correr, não tem o que fazer, pega esse empréstimo em o menor valor possível, só para sair do buraco. Pega esse empréstimo em menos vezes possível, porque daí vai ter menos juros, quanto mais vezes, mais juros. E liquidou isso aí, você vai ver que você vai conseguir liquidar de uma forma que se você pegar, vou pegar, já que eu 2.000 quita minhas contas, eu já vou pegar mesmo, vou pegar 5. Porque é o que muitas vezes acontece. As pessoas não têm o pensamento de entrou um dinheiro, vou aproveitar para quitar minhas contas. E boa, e a partir dali ter um equilíbrio, né? Tô ali, vou ter minha parcelinha por mês, pequenininha, não sei o que, não sei o que. Não, já vou pegar, já chuta o pau da barraca, já pega um valor muito alto, e aí vai tudo pro brejo, né? A vaca vai pro brejo. Hoje nós não somos consumidores. Nós não somos. Como que é? Do quê?
Tem a diferença de ser consumidor e ser qual outra coisa mesmo? Ai, meu Deus do céu, esqueci agora. Consumidor. Ah, sei lá, só sei, esqueci. Só sei que a gente gasta mais do que precisa. É, é um termo que usa muito usado aí, esqueci. Beleza, mas vamos mudar aqui do. A lição trouxe uma solução prática, existem várias soluções práticas, e além dessa, vamos dar uma extra, beleza? Sim. A primeira solução é a seguinte: pegue e faça um orçamento, ou seja, pega papel e caneta, tá? Ou É lápis. Pega e faça. Se você quiser que colorir depois para ficar mais fácil, faça, beleza, perfeito. Nesse papel e caneta e colocar ali todas as nossas dívidas, né? Aqui fala a gente fazer, tipo assim, Da maior para menor. não, como é que, onde eu tava, né? De você fazer uma listinha com tudo que você deve fazer. Gente, nisso aqui entra o que a gente estudou as 2 semanas passadas. A gente tem que pagar nossas dívidas, honrar com o que nós devemos, mas a gente tem que entender que, primeiramente, temos que honrar o nosso compromisso para com Deus. Só para pegar um apanhado, lembrar que dízimo, fidelidade, não é meu. Não é dívida. Não é uma dívida. Eu estou devolvendo o que é de Deus. E gratidão. Oferta. Então, eu vou ser fiel a Deus, a devolver os 10% que Ele me pede dos 100% que Ele me dá. E temos que ser gratos a Deus pelos 90% que Ele nos deu. Sabe qual é agora? Essa questão aí é que nós falamos no vídeo anterior, né? Anterior, dos anteriores aí. É gestão financeira. É gestão Eu financeira. tenho 10%, me sobrou 90%. Dos 90% eu separo uma oferta. Se for com alegria, já sei o tanto que vai me sobrar. É isso. Sei o tanto que me sobra. É desse aqui agora que eu vou administrar, né? É esse aqui que eu vou administrar. A gente cai nessa cilada, né? Mas só que dízimo não é dívida. É reconhecimento de soberano de Deus, tá? Agora, então você faz o seguinte, pega um papel e caneta aí você marca tudo que você primeiro, marca tudo que você deve, tudo, faz tudo mesmo. Isso. Coloca além, vou até ampliar, cara. Aí você fazer um orçamento melhor, você pega e coloca água, luz ali, internet, já coloca tudo. Exato. Aí você pega uma outra folha, você coloca assim, ó, isso aqui é o que eu gasto essencial, que é água, energia, comida, essencial. A outra folha você deixa como a dívida. Aí a lição orienta. Você separou, você realoca elas, coloca a ordem da maior para a menor. Ou seja, eu tenho que pagar a maior primeiro. Pô, mas não tem, olha como que é. Aí o que você faz? Aí você vai pagando do jeito que dá ali, do jeito que tá ali, focando na maior. Vai chegar um momento que você vai se surpreender porque a maior acabou. Exato. Aí aquele dinheiro da maior é o dinheiro que vai te compensar para você pagar as outras que tá mais para baixo. Exato. E aí vai virando um giro de capital ali, de dinheiro, que tipo assim, o que tava grande sobrou, aí em vez de você gastar com outra coisa, você gasta para pagar o que você tem de dívida. E quando menos esperar, você vai quitado, tá sem dívida nenhuma. Mas, Bruno, me esclarece uma coisa. Adianta eu fazer tudo isso e continuar fazendo dívida? Não. Então, antes de tudo, suspende as dívidas. Falei lá no começo. Se você quer ter um propósito de sair das suas dívidas, de quitar as suas dívidas, primeiro de tudo, suspenda dívidas desnecessárias. Sabemos que imprevistos existem, sabemos que uma hora ou outra vai acontecer, mas, mulheres, né? Queria tanto aquela bolsinha, tanto aquele sapato. E homens? Eu queria tanto aquele carro, cara, porque aquele carro faz isso, aquilo. Ou se não vamos puxar pro homem mesmo, algo mais barato. Poxa, a galera vai se reunir, churrasquinho final de semana. Não, mas divide um pouquinho pra... Meu, se você tá fazendo um planejamento para dar prioridades e sair da dívida, então esquece isso. É parar 100% com aquilo que vai te trazer mais dívidas. Mas eu vou te falar, cara, hoje eu tô vendo assim que os homens estão muito mais vaidosos, viu? Sim. Você falou que a mulher é a coisa, mas, rapaz, tem gente que eu conheço que compra, tipo, um monte de roupa aí que não tem necessidade, cara. Vai usar, tipo, hoje não tem mais isso, cara. Então, é que nem o Alan disse, gaste só o que você precisa. O que não precisa, você vê se vai encaixar no seu orçamento, aí você vê, sobrou dinheiro? Não sobrou? Dá pra esperar um pouco aí.
Então espere, pessoal. Aqui é até um pouco mais radical, tipo assim, falar, eu tava com vontade de comer um lanche hoje. Mas isso é realmente necessário? Poxa, eu sei que hoje em dia, você sai pra comer um lanche é 50 conto, você Oh, brinca. Brincando. Tá, eu sei. Será que não compensa eu segurar isso essa semana ou esse mês para poder dar uma batidinha maior naquela dívida que eu sei que é o que tá me comendo, eu sei que é o que os juros é maior. A gente tem que entender que é de pouco em pouco que a gente vai conseguir acabar se livrando dessas complicações todas, dessas dívidas todas. sim, ou você pode usar o sistema de compensação. Ou você faz o seguinte, porque aqui nós estamos falando que nem o lanche, ou que nem eu gosto muito de pastel, né? Comer Sim. pastel, então vou ter que parar. Não, não é isso. Você foca primeiro na dívida. Focou dívida, traga se presenteie. Quando for assim, quando eu acabar de pagar a dívida, eu vou lá, eu vou comer isso, ou que eu vou comprar isso, porque eu, eu consegui superar. Se compense, É muito isso. né? Tipo assim, mesmo as pequenas vitórias são conquistas preciosas. Valorize suas pequenas vitórias. Então, tipo assim, chega aquele momento que você fala, poxa, consegui tal coisa, consegui me livrar de tal dívida. Então agora realmente você merece chegar naquele ponto e falar assim, Senhor, muito obrigado por ter me mantido até aqui. Muito obrigado por ter me dado força do trabalho, muito obrigado por tudo. E agora vamos, junto à família, junto ao amigo, seja se quer diversão em galera, faz aquele churrasquinho, chama a galera para comer uma pizza, não vai pagar tudo, né? Tudo rachado ali entre nós, mas fica bom, é certo, porque isso é merecedor. Isso vai trazer para você uma satisfação pessoal, porque você matou dois coelhos com uma cajadada só. Se livrou de uma dívida e ainda teve um momento prazeroso com quem você ama, com quem você gosta, está ao seu lado, e ainda assim teve a sua satisfação pessoal. Sim, porque a gente não vai virar extremista e falar assim, eu não vou comprar mais isso. Não, não é isso. Gente, nós estamos focando aqui para sair de dívida. Não, porque daqui a pouco vai estar tudo depressivo, batendo cabeça na parede, e não é isso que a gente quer. Tem saída para tudo. Para tudo tem saída, gente. Para tudo. Você viu, vamos recapitular. Você faz o orçamento, você separa o que você gasta de você necessário. Você pega as suas dívidas. Você para de fazer mais dívidas. Já pegou aqui, ó. Não, aqui, ó, junto aqui, ó. Aqui, aí você pegou, já separou o que você precisa. Isso. Que todo mês vai estar ali. Água, luz e energia. Gás também, né? Aí aqui, nesse outro lado, você pega uma outra folha, você coloca as suas dívidas. Aí você reordena das maiores para menor e foca na maior. Foca na maior. Porque se a gente comete o erro sempre pela menor. Mas se você quita a maior primeiro, vai sobrar a menor, vai sobrar dinheiro para você pagar a menor. Essa que é a solução. Fez isso. E pensando numa coisa básica também, gente, a dívida é maior, os juros é maior. Então, a partir do momento que você consegue eliminar ela, os juros das menores, talvez todas juntas equivalem àquela maior. Mas imagina, se você vai pagando um pouquinho, o juros da grandona tá só subindo, só aumentando. Aí vai adiantar. Vai complicar tudo, entendeu? Adianta um pouquinho, mas também vai piorar. Mas aqui assim, aí gente, você faz o seguinte, ó. Fez isso, qual que é o próximo passo? Entre o terceiro passo, a prática. Começa a fazer. Eu vou dar um outro sistema para você que tá financiamento também, ó, que tá dívida também. Usa papel e caneta também. Cara, isso é... Tem gente que fala, nós vivemos na era da tecnologia e agora é só ter computador pra cá, tem um plano no celular. Pô, cara, papel e caneta é melhor. Porque quando você escreve, automaticamente você se sente... tem vários estudos que falam sobre isso. Depois Cara, você pode dar uma pesquisadinha. Eu não sei se é porque eu sou meio cego, mas eu gosto de rabiscar. Gosto de escrever, pode ver que tá tudo escrito nas laterais, assim, tudo rabiscado, tudo marcado. Eu acho que me ajuda no entendimento e no aprendizado. Isso aí chama gatilho de memória. Sim. Tá? É um dos gatilhos de memória. Mas para você sair, você pode fazer o seguinte: pesquisa depois aí sobre livro caixa. Livro caixa tem papelaria para vender. Você vai conseguir controlar tudo o que entra e o que sai de finanças. Só que é meio carinho, acho que é 20 e pouco. Eu acho caro, tá? Cara, eu fiz um livro caixa com caderno aqueles cadernos pequenininho em aspiral, 96 folhas. Cara, eu fiz lá, coloquei assim, tipo assim, a data, uma coluna, a data, na outra era no meio, movimento do caixa, depois eu tinha uma de débito e uma de crédito, porque a gente confunde. Crédito, na verdade, não é o que você tem. Não, o débito, a gente fala, tem o débito, você tem dinheiro. Sim. O débito, na verdade, na linguagem financeira, o débito é dívida, tá? E crédito é o que entra, é o que você tem.
tá? Então, cartão de débito, na verdade, seria o paga de dívida, entendeu? Não Exato. sei se você entendeu aí. Mas aí você faz isso, coloca a data, movimento do dia ou do caixa, e você coloca a entrada e saída de dinheiro. Você vai controlando aí. Comecei, vamos supor, hoje tal dia. Comecei com tanto isso de dinheiro. Começou no começo do mês, né? Fevereiro. Tem isso aqui de dinheiro. Beleza. Você já separou tudo que você já no plano, seu planejamento mensal, você já separou tudo, você já coloca. Você já coloca ali embaixo tudo que já vai sair, porque você já marca que vai sair, já coloca saída. Exato. Aí vamos supor, você fez hora extra, fez algum bico aí a mais e você ganhou um pouco a mais. Vai entrar na onde? Entrada? Exato. No Se crédito, né? No crédito, né? Na entrada. Se você pagar alguma coisa e for pagar com cartão, você já marca lá saída e você coloca C de cartão, entendeu? Para saber que vai cair aquilo ainda. Sim, no final do mês você faz o balanço ali, você vai ver se você ficou em vermelho ou se você saiu positivo no mês. Isso dá para fazer tanto mensal, dá para fazer semanal ou dá para fazer diário. Essa é uma outra opção. Existem várias possibilidades. Tá? E, cara, criatividade. Pô, pega um caderninho ali, simples. Acho que era isso, né, que a gente tinha que passar para eles, né? Acho que era Pessoal, isso. eu acho que em tudo. Quero quitar as minhas dívidas. Tem como. Primeiramente, dobre os seus joelhos, converse com Deus. Coloque esse propósito nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que a gente está se esforçando sozinho por nossas próprias forças, é difícil, é complicado. A gente, o espírito carnal, né, de querer gastar, de querer consumir, de querer comprar, é muito forte. Mas coloque nas mãos de Deus. Peça ajuda, sabedoria do céu para que você olhe aquela coisa e fale, Senhor, eu não preciso, mas eu quero. Seja franco, bate aquele papo com Deus. Tenho certeza que com a graça dele, com a força que vem dos altos céus, a gente consegue vencer todo e qualquer obstáculo. E aí temos várias formas de resolver esses problemas. Jesus, um dia ele disse assim, ó, ele conversando, acho que está no Sermão da Montanha. Mateus de 5 a 7, o Sermão da Montanha, capítulo 6. Ele falando da ansiedade ali, né? Ele estava tratando da questão de comida, de alimentação e ansiedade. Aí ele falou assim, você pode ler lá, eu não lembro onde que começa, o versículo que começa, mas ele fala assim, ó, o contexto ali é esse. Aí tá escrito assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas que ele disse ali, ele estava se referindo à comida, à alimentação, ou seja, a necessidade básica do ser humano. Então, não acredita que você não tá que você está sozinho. As suas necessidades básicas vão ser supridas também. Por mais que Jesus tenha falado que naquele contexto, o público que ele estava falando era de comida e roupa, para nós hoje, as outras coisas também estão inclusas também. Porque quando você busca primeiro Deus, te vem sabedoria para gastar, o espírito de egoísmo e ganância vai embora, porque só assim, com o poder de Deus, você consegue vencer. E aí você sim pode dizer, sou uma nova pessoa, sou uma nova vida, tenho uma vida próspera, não só financeira, ou mesmo que não tenha problema se ser rico, mas além de tudo, eu tenho uma vida próspera, saúde mental, emocional, e se tiver finança, eu tenho finanças, mas eu tenho uma saúde espiritual com Deus. É isso. Isso é mais que importa. O contato íntimo com Deus, essa intimidade, essa particularidade que temos que ter com Ele, é só no TED a TED. É só aquele bate-papo, olho no olho. Ainda não temos essa oportunidade, mas muitas vezes, quando eu me tranco no meu quarto e dobro os meus joelhos e fecho o olho e começo a falar com Deus, eu sinto a presença dele ali ao meu lado. E essa certeza a gente tem que ter, que Deus sempre está ao nosso lado pronto a nos ajudar. Então, peça a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar. É isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Pai de amor, entendemos um pouco mais, Senhor, do que Tu queres para nós. Sabemos, ó Deus, que não tem problema algum em termos riquezas nesse mundo, mas que essas riquezas, ó Pai, jamais venha superar e ocupar o Teu lugar, ó Deus. Que podemos ter o entendimento e a sabedoria para honrar com as nossas dívidas, para honrar com os nossos devedores e cumprir
todas as promessas que fizermos. Amém. Venha nos ajudar e nos capacitar, ó Deus, jamais por algum mérito em nós, mas pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Gente, espero que tenha ficado claro, tá? Isso são apenas dicas básicas. Existem muitas outras. Tem financeiros aí que ensinam, né? Mais do que a gente. Nós não somos isso. Exato. Né? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. A gente vai estar jogando aí nas redes sociais. E qualquer coisa pode estar perguntando, que a gente, ou eu ou o Bruno sempre vai estar respondendo. E estamos aqui pro que puder e ajudar vocês. Sim. A gente compartilha o que a gente entende. Às vezes ficou meio longo, mas é porque a gente compartilhou o que a gente entende e achou necessário fazer, né? E como somos iniciantes nessa área aí, né, de gravações... a gente vai deixar um cronômetrozinho do lado para ir se balanceando. Vamos economizar dinheiro para comprar o cronômetro para a gente terminar na hora certinha e fazer de conteúdo. É que é muita coisa, teria muito mais para falar, mas espero que vocês fiquem com Deus, que consiga sair da dívida se você estiver endividado. Se você não tá, pega essas dicas para você não entrar na dívida, beleza? Já evita. E toma cuidado aí com cartão, financiamento, fiação, fiador, né? Então, desde já um bom final de semana para você. Uma boa semana se você assistindo com essa semana também, né? Exato. E que Deus te abençoe sempre, hoje, te guarde e te abençoe. Amém. Amém? Fica com Deus, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Irmãozinho. Eu tô vendo direito ou deu 1 hora ali, Bruno? 1h01.